Olá, eu sou a Mônica Rocha, expert em cookies artesanais. Estou participando da temporada Empreenda com Embalene e hoje eu vou fazer essa receita aqui com vocês. Ovo de Páscoa de cookie com cobertura de chocolate. Então vamos começar a receita. A primeira etapa para a confecção da massa de cookies que a gente vai fazer, a casca do ovo de Páscoa, se chama estruturar, que é quando a gente cria a estrutura da nossa massa. É muito importante você criar essa estrutura perfeitamente, senão depois que assar o cookie, ele não vai manter o formatinho da casca do ovo de Páscoa, ele vai se desmanchar, tá bem? Então para fazer essa etapa, nós vamos utilizar 200 gramas de manteiga. Essa manteiga tem que estar em temperatura ambiente. 150 gramas de açúcar cristal e 150 gramas de açúcar mascavo. E eu vou bater esses 3 primeiros ingredientes aqui na minha batedeira. E agora nós vamos bater esses ingredientes. Se você não tem uma batedeira planetária, você pode fazer essa massa na mão também, tá? Então você bate com o auxílio de uma espátula ou de um fouet, tá? O importante não é o meio que você vai utilizar para bater, mas você conseguir chegar no ponto da massa. Porque o que acontece quando a gente mistura a manteiga com os açúcares? A molécula da manteiga se expande e se adere a cada molécula do açúcar. E isso é a primeira etapa que eu disse para vocês, a estruturar, que cria a estrutura da massa de cookies. Depois, quando os cookies estiverem assados, no momento que o cookie estiver no forno, vai ter a gaseificação da manteiga, que é quando vai formar as bolinhas de ar, que vai criar toda a estrutura, que vai deixar nosso cookie bem bonitão. E eu vou bater aqui esses ingredientes. Nossa massa já chegou no ponto. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica. A gente passa a batedeira aqui, a espátula, e sente que está bem macio. Tá? A massa fica bem homogênea, olha. Bem consistente, bem firme. Nesse ponto, a gente já pode passar para a próxima etapa. A segunda etapa da confecção da massa de cookies é a emulsificar, que é quando a gente já criou a estrutura na primeira parte e agora na segunda parte a gente vai adicionar o ovo, que ele é um ingrediente emulsificante. E esse ingrediente ele vai manter a estrutura para que ela não se perca depois durante as outras etapas do processo da confecção, enquanto a gente estiver assando a massa de cookies. A quantidade que eu vou usar aqui é um ovo. E esse ovo ele tem que estar em temperatura ambiente. É muito importante que o ovo esteja em temperatura ambiente, porque nós estamos utilizando a manteiga em temperatura ambiente também. A manteiga e o ovo possuem gorduras. Se você usar um gelado e outro em temperatura ambiente, eles não se grudam, eles não vão formar uma massa homogênea. A sua massa ela vai ficar talhada. E uma massa talhada é uma massa sem estrutura. Então, depois que você fizer toda a sua casquinha com ovo de Páscoa e for assar, ela vai se desmanchar, ela não vai manter o formato, tá? Então, é importante que o seu ovo esteja em temperatura ambiente. E eu vou adicionar ele aqui na minha receita. Eu também vou adicionar uma colher de sopa de extrato de baunilha. Esse extrato de baunilha vai ser o que vai dar sabor à minha massa de cookies. Então, essa massa que eu estou fazendo aqui com vocês vai ser sabor baunilha. Você pode substituir esse extrato por outra coisa que você queira que dê sabor a essa massa. Por exemplo, poderia ser café, poderia ser cacau, um suco de limão, um suco de laranja. Então, você muda o sabor da sua massa. Então, eu vou colocar aqui junto com o ovo. E eu vou voltar para a batedeira, vou bater esses ingredientes.
Então vamos começar a terceira etapa da nossa confecção da nossa massa de cookies, que é a sustentar. Então, para sustentar toda essa estrutura que a gente criou, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Eu vou usar aqui 350 gramas de farinha de trigo. Eu também vou adicionar meia colher de sopa de sal e 1/4 de colher de sopa de bicarbonato de sódio. Eu também vou adicionar aqui, para finalizar, o chocolate, as gotas de chocolate. Quando eu vou fazer uma receita de cookies, eu normalmente coloco 300 gramas de gotas de chocolate. Como eu vou fazer a casquinha do ovo de Páscoa, eu vou colocar menos chocolate, eu vou colocar 100 gramas, tá? Então, eu vou começar a adicionar aqui na minha massa. Primeiro a gente coloca a farinha de trigo, o sal e o fermento. E por último, a gente vai adicionar o chocolate. O chocolate ele só entra na massa quando a massa já estiver no ponto certo. Eu estou utilizando esse chocolate ao leite. Você pode usar chocolate meio amargo ou então chocolate branco, qual você preferir. Eu misturei aqui um pouco a massa na mão para que quando eu colocar na batedeira não sair voando farinha de trigo para todo lado, tá? Então agora eu vou finalizar o ponto na batedeira. O ponto certo da massa, ela não gruda na mão. Eu vou mostrar para vocês assim que eu terminar de bater. E eu mudei o raquetezinho também, tá? Porque aquele primeiro que eu estava usando, ele não vai bater agora. Porque como a gente adicionou a farinha de trigo, a massa fica pesada. Então vocês têm que trocar para uma raquete diferente. Não precisa ter medo de bater a farinha de trigo. Eu sei que algumas pessoas ficam com receio de bater a farinha, de formar muito glúten e depois a massa fica dura. Não vai ficar dura porque a gente adicionou 200 gramas de manteiga. A manteiga, ela possui ingredientes nela que fazem com que inibe a formação do glúten na farinha de trigo. Então você pode bater à vontade essa massa de cookie que ela não vai ficar dura, não vai ficar com o glúten super desenvolvido, não vai ficar aquele cookie duro no final, tá bem? Nossa massa já chegou no ponto, vou mostrar para vocês. Conforme vocês estiverem batendo a massa na batedeira, vocês vão observar que a massa ela vai se unir no meio. Então a massa ela vai estar toda grudada nas laterais, na batedeira toda, e conforme ela chegar no ponto, ela vai se unir e vai desgrudar totalmente das laterais. Quando vocês passarem a espátula na massa, vocês vão ver que não vai grudar massa na espátula, tá? Esse é o ponto certo. Eu vou pegar aqui um pedaço para vocês verem na minha mão. Ó, a massa é bem firme, ela é muito macia, cheirosa, mas ela é bem firme, ela não perde formato, ela não gruda na minha mão, eu consigo manusear ela sem grudar na mão. E esse é o ponto certo da massa. Se você chegou nesse ponto, você fez todas as etapas corretas. E agora eu vou adicionar o chocolate. Então, eu vou utilizar 100 gramas de gotas de chocolate. Eu estou usando esse chocolate, Arnold, ao leite. E vou adicionar aqui na minha massa. Agora é a hora da modelagem. Eu vou utilizar essa forminha aqui, da Embaleme. Tem que ser forminha de alumínio, tá, gente? Para ir no forno. Não adianta pegar aquelas forminhas de plástico que não vai no forno, que vai derreter. Então, eu vou pegar a massa. Então, eu vou adicionar 200 gramas de massa. Pronto. E agora eu vou modelar essa massa aqui dentro. Agora que a massa já está modelada, tá? Deixe ela bem bonitinha, porque ela vai ficar com essa aparência depois de assado. Eu vou colocar um pedaço de papel manteiga aqui no meio. Então, peguei o papel manteiga, eu cortei ele do tamanho aqui da forma mais ou menos, e vou fazer uns cortes aqui nas laterais. Ele vai ficar desta forma.
E eu vou colocar aqui no meio do meu ovo. Tá? Encaixa certinho. Pronto. Aqui em cima desse papel manteiga, vocês podem colocar alguma coisa para fazer peso. Por exemplo, feijão, lentilha, amendoim. Por quê? Tendo alguma coisa aqui fazendo peso, quando a massa estiver assando no forno, a massa não vai estufar. Então você vai conseguir a casquinha no formato perfeito de uma casquinha de ovo de Páscoa. Agora que nós já tiramos do forno, vou tirar o peso. E a nossa casquinha está assim. Quando vocês forem desenformar, espere esfriar, tá? Se você for desenformar com ela quente, a massa de cookie quente, ela é bem maleável, então ela vai abrir. Então você tem que esperar ela esfriar. E quando esfriar, vocês vão saber porque ela vai desgrudar aqui em volta. Vocês vão conseguir ver dessa forma aqui. Ela desgruda. Então, para desenformar é muito simples. Você só vai fazer uma pressão leve aqui na lateral, que ela vai sair inteirinha. E aqui a nossa casquinha de ovo de cookies. Para rechear eu vou utilizar esse recheio de cobertura, sabor da Melkin. Eu coloquei ele em outra embalagem para facilitar o processo, mas é esse recheio. Você pode utilizar ele ou algum outro recheio da sua preferência. Esse também é vendido na Embaleiro. E eu vou aqui rechear. Para finalizar, eu vou decorar com o granulado da Melkin também. Vou colocar aqui em cima. E aqui nós finalizamos a nossa receita do nosso ovo de Páscoa com casca de coco. Essa casca de coco ela tem uma durabilidade de 1 semana. Se tiver recheado montado dessa forma, 2 dias, tá? E todos os ingredientes que eu utilizei, as embalagens, vocês encontram no site da Embaleiro. Eu também quero convidá-las a acessar o meu Instagram, é Mônica Rocha _cooks, e o meu canal no YouTube, Mônica Rocha Cooks, onde eu ensino muitas outras receitas de cookies artesanais.